Olá, eu sou o Vinícius, sou formado em Ciências Sociais pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo e estou encarregado pela área de redação do Enem aqui na Rede Emancipa de Amparo. O intuito deste vídeo, assim como dos outros que vão compor esta área de redação, é trabalhar brevemente com prováveis temas a cair na redação do Enem. Mas antes, também de forma breve, vamos nos situar da estrutura dissertativa. Todo texto, para que seja compreensível ao leitor, ele precisa de começo, meio e fim. Numa redação de vestibular, cujo limite geralmente é uma página de 30 linhas, precisamos ter em mente também o quanto de dedicação aos parágrafos nós nos apoiaremos. É importante a gente dizer isso, colocar aí um norte do quanto a gente vai escrever, porque dependendo da prova, ela pode variar entre 25 e 30 linhas disponíveis para a gente escrever a redação. Na Unicamp, de tempos atrás, eram 25 linhas, mas no Enem, que é isso que a gente está debatendo aqui, serão 30 linhas. Então, a gente tendo um norte, a gente consegue desenvolver, dedicar o máximo de esforço, principalmente aos argumentos, né? Eles deverão ser parágrafos maiores do que os outros, para a gente não perder tempo e nem ser surpreendido pela falta de espaço no meio da prova, né? Imagina que situação. Vamos lá. Primeiro, trabalharemos com a estrutura de 4 parágrafos. E o que é um parágrafo? Parágrafo é um conjunto de frases que tem mais relação entre si do que com o restante do texto. É o conjunto de frases formadas em sequência que acompanham o mesmo sentido e uma mesma lógica. Na redação argumentativa dissertativa, que é o tipo de redação aplicada no Enem, a estrutura é composta por introdução, desenvolvimento argumentativo, que a gente vai separar em 2 parágrafos, e conclusão. Ou seja, a gente tem um parágrafo introdução, o segundo parágrafo é argumento 1, o terceiro parágrafo é argumento 2, e a conclusão é o quarto parágrafo. Imaginando então que faremos esses 4 parágrafos numa folha de 30 linhas, a gente se coloca aí como norte uma introdução de 4 ou 5 linhas, os argumentos, cada um deles entre 8 e 10 linhas, e ao parágrafo de conclusão, assim como de introdução, entre 4 e 5 linhas também. Desta forma, teremos no mínimo 24 e no máximo 30 linhas de texto escrito. É válido dizer que redação não é inspiração. Redação é, sobretudo, técnica. Todo parágrafo tem que ter começo, meio e fim, assim como toda relação entre eles também tem que ter começo, meio e fim. Reparem na forma como eu comecei esse vídeo, com uma introdução, e estou desenvolvendo agora o que seriam meus argumentos, né, o meu conteúdo, o grosso do vídeo. E no final eu vou concluir de uma forma resumida. Por isso, o que cabe à introdução? A introdução cabe uma contextualização do tema, no tempo e no espaço, e a apresentação dos argumentos no desenvolvimento do texto. Por exemplo, queremos debater aqui sobre o futuro do trabalho no Brasil. Como eu começaria uma redação desse tema? Primeiro, eu tenho uma carga de leitura, né? Eu me baseio no meu conteúdo de leitura, e isso é importante para a gente dar conta da falta de inspiração, é a bagagem que a gente tem acumulada durante anos, durante o período pré-vestibular, pré-prova, né? Onde a gente vai ser posto à prova, a gente tem que trazer com nós mesmos, uma bagagem, né? Então, primeiro, baseado em meu conteúdo de leitura, isso é importante para qualquer redação, é você ter uma bagagem de leitura acumulada durante os anos. O futuro do trabalho no Brasil, então, do meu ponto de vista, será de precariedade, de superexploração e de desemprego, e não de uma utopia tecnológica que acompanhará os países de economia avançada, os países do centro capitalismo. Ou seja, né, só esse trecho aí, esse último trecho, eu trago de uma bagagem minha, uma bagagem anterior. Como a gente não tem nenhum texto de apoio aqui para ver se eu tirei dali, porque isso é importante também, o texto de apoio vai nos direcionar no texto, dependendo. O Enem sempre traz, né, a coletânea, textos que podem ajudar a construção das nossas ideias, mas sem nos prender a elas necessariamente, né, sem nos prender aos textos de apoio. É preciso que a gente, principalmente, acumule conhecimento durante esses anos. É por isso que a redação é tão importante, né? Ela é como se fosse uma representação nossa em escrito na prova. É parte da gente, representa aquilo que a gente pensa.
Então, por isso que é tão importante. Bom, voltando, né? Superexploração, desemprego, precariedade do emprego e desemprego, né? Isso são os elementos centrais do meu texto que eu quero fazer aqui, meu texto que está em mente, não escrevi ele, não esbocei, mas esbocei a introdução, né? Então, para tal, vou contextualizar o período em que estamos aos últimos 12 anos, né? A minha contextualização será os meus últimos 12 anos, os nossos últimos 12 anos, quando estourou, por que 12 anos, né? Quando estourou mundialmente a crise do capitalismo, né? A última crise do capitalismo, lá para 2008, advindo ali dos Estados Unidos, né? Então, ou seja, começaria a redação mais ou menos assim, abro aspas, que é o esboço que eu fiz da introdução. Nos últimos 12 anos, o capitalismo em crise tem procurado na tecnologia novas formas de se valorizar. No Brasil de economia periférica e dependente, sob o governo ultraliberal de Bolsonaro, vê-se que a tecnologia, em posse das grandes empresas, superexplora o trabalhador e invade o seu tempo livre e de descanso. Repetindo, primeiro período, nos últimos 12 anos, o capitalismo em crise tem procurado na tecnologia novas formas de se valorizar. Veja que essa parte que eu comecei, esse parágrafo, eu situei o tema no capitalismo em crise de forma geral, né? E no segundo período, quando começo aqui no Brasil de economia periférica e dependente, estou situando no espaço o tema, a forma de especificação do tema. Ele pede o futuro do trabalho no Brasil, e eu, como eu estou utilizando de termos, de conceitos do marxismo da dependência, eu preciso comparar Brasil com outros países. Então, eu trago a minha bagagem teórica já na introdução, para que de forma a direcionar o que eu vou escrever adiante, né? O que eu pretendo escrever adiante. Então, a segunda frase, né, no segundo período, se trata de um contexto de espaço, de especificação. Ou seja, e no final dele, aliás, desculpa, no final desse período, quando eu falo, vê-se que a tecnologia em posse das grandes empresas superexplora o trabalhador, invade o seu tempo livre de descanso, são dois, eu já apresento os dois argumentos que eu vou tratar em seguida. Não, os dois elementos para os meus dois argumentos que eu vou tratar em seguida. Superexploração em e a invasão da tecnologia, do trabalho por meio da tecnologia no tempo livre de descanso do trabalhador, no argumento 2. Então, veja, eu apresentei na introdução o contexto histórico e uma breve apresentação do que irei tratar a seguir. Prosseguindo, o segundo parágrafo, que será o nosso primeiro argumentativo, ele deverá tratar, no meu exemplo, então, da superexploração do trabalho. Para tanto, a gente precisa utilizar dados e estudos recentes sobre desemprego no Brasil, sobre como se configura o conceito de superexploração do trabalho e o papel que tem a tecnologia nesse processo todo, que é muito diferente nos países capitalistas centrais como Estados Unidos e Alemanha, por exemplo. Mas o que é, então, a superexploração do trabalho? A superexploração do trabalho, de acordo com Rui Mauro Marini, que é o teórico do marxismo da dependência mais famoso, a superexploração do trabalho corresponde a uma situação na qual os salários pagos aos trabalhadores são inferiores ao valor da força de trabalho, impedindo que essa classe se reproduza em suas condições normais. Vamos ver aqui alguns exemplos. Em países como Brasil e Índia, localizados na periferia do capitalismo, os salários estão muito abaixo de países centrais, como a Alemanha ou Estados Unidos. Não à toa, empresas como a IBM e Samsung, gigantes da tecnologia, contratam brasileiros e indianos para atender clientes dos Estados Unidos. Frente a uma divisão internacional do trabalho, em que trabalhadores de todo o mundo competem entre si pelo seu lugar ao sol, os países de maior fragilidade trabalhista e com maior incentivo fiscal a essas empresas são sempre um prato cheio para que elas venham até nós, né? Esse é o corpo do meu texto. No terceiro parágrafo, que é o segundo argumentativo, ele deverá tratar sobre a invasão do trabalho por meio da tecnologia no tempo livre e de descanso do trabalhador. Veja que essa realidade afeta todos nós. Aposto que você vê o seu WhatsApp ou o seu e-mail em horas que você deveria estar descansando ou aproveitando a família, mas que sem nem perceber, está resolvendo algum problema do trabalho.
Isto faz com que o seu trabalho vá além dos limites do local em que você exerce suas funções. Ou seja, o trabalho invade nossos momentos de privacidade, extraindo de nós de forma não remunerada o mesmo ou mais até do que extrai de nós enquanto estamos sentados em frente ao empregador. Terminado esse terceiro parágrafo, vamos à conclusão. A conclusão nada mais é do que o resumo, a síntese daquilo que foi tratado nos dois argumentos. E como é uma redação do Enem, é esperado do aluno uma proposta de intervenção ao tema, uma solução do problema em questão. Dedicamos as duas primeiras linhas, mais ou menos, ao resumo dos argumentos e as duas ou três últimas linhas a um elemento novo, de intervenção ou solução do aluno. No caso deste tema específico, poderíamos propor uma maior regulamentação das leis trabalhistas, com maior intervenção do Estado e uma proposta de valorização real do salário mínimo que seja suficiente para o sustento e lazer do trabalhador numa família de 4 integrantes, que é como se calcula o salário pelo DIESE, né, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. Grande instituição aí, que a gente acompanha o salário mínimo necessário, que hoje beira entre R$ 5.000 e R$ 5.200, para vocês terem uma ideia. E é isso. Neste vídeo, a gente pode ver como se dá a estrutura de uma redação dissertativa argumentativa em cima de um tema muito atual, que é o futuro do trabalho. Para esse e outros vídeos, além de informações úteis de provas e vestibulares, acompanhe a Rede Emancipa Amparo nas nossas redes sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Muito obrigado, valeu e até a próxima.